E deu ruim aí pro Bolsonaro. Olha, bateu o desespero completamente depois do final de semana terrível que teve o Bolsonaro. Pois bem, na ala aí das notícias, o que aconteceu foi que a tentativa dele de atacar o Alexandre de Moraes usando Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo foi pro espaço. Deu ruim. A Folha não apenas parou de publicar os tais vazamentos, como a Folha escreveu uma matéria ombudsman da Folha. Para quem não sabe, ombudsman é uma palavra que não gosto, a palavra em inglês, que é a pessoa em um jornal ou em um veículo aí de notícias que lê as reclamações dos leitores e faz uma meia-culpa quando eles têm culpa de algo. Pois bem, a ombudsman da Folha fez uma matéria aí no Domingão dizendo que, olha, praticamente dizendo o seguinte: a Folha errou em publicar aquilo, a Folha tem compromisso com seus leitores, o rito que o Alexandre de Moraes fez, alguns podem até questionar, mas não tem nada ilegal nisso, ou seja, a Folha pulou do barco completamente. Deu ruim aí, deu muito ruim. E a própria Folha de São Paulo também publicou, também foi publicada no UOL, isso eu mostrei aqui 2 dias antes, foi na sexta-feira, começando do final de semana ruim do Bolsonaro, né? A Folha publicou que o efeito rebote tornou o Alexandre de Moraes ainda mais forte. Então, se alguém esperava enfraquecer o ministro, o efeito foi o contrário. Hoje ele está mais forte do que estava uma semana atrás. Então a coisa tá ruim aí. E aí, o Bolsonaro resolveu fazer o seu data povo. Primeiro ele foi no noroeste de Natal, lá na Grande Natal, fazer um evento. Aí o evento dele, ele tava conseguiu gravar uns videozinhos que parecia que tinha gente pra caramba, tudo mais. Só que em determinado momento deu ruim, porque, talvez você tenha visto isso, ele foi atacado por abelhas. E abelhas aqui atacaram o Bolsonaro. Não sei quanto que dá para ver aqui das abelhas aqui passando. Abelhas não gostaram do discurso dele e fizeram o que a população devia ter feito. O Bolsonaro teve que parar. Olha o tantinho de gente que tinha. Aí, nessa aí de abelha atacando, o cara virou o celular para um ângulo que não era para virar e deu para a gente ver que não tinha quase ninguém ali vendo o Bolsonaro. Eu vou até pausar aqui o vídeo, no momento em que mostra que não é nem multidão, a multidinha que tinha. Esse aqui era o público do Bolsonaro lá em Natal. Então, ruim, hein? Bem ruim. O Bolsonaro, além de ser expulso, ainda expôs aí que não tem apoio nenhum. Então o Bolsonaro resolveu fazer um evento em Natal, capital, e não na Grande Natal. E aí seria um evento maior. Agora vamos levar muita gente aqui nas ruas. Por quê? Porque o Bolsonaro, no final de semana, assim como o Silas Malafaia, assim como o Nicolas Ferreira, o Gustavo Geyer e outro, convocaram os patriotas, ou seja, os terroristas todos, para ir a todas as manifestações e protestarem contra o Alexandre de Moraes. O principal evento é no dia 7 de setembro, mas onde estiver o Bolsonaro, tem que ter uma multidão com ele contra os desmandos do ditador da toga, etc, que é o discurso deles. Pois bem, veremos agora imagens do que aconteceu depois da convocação do Bolsonaro. Ele convocou e falou: não, agora o pessoal vai, hein? O pessoal vai, tá bem convocado o negócio, né? Vamos lá, tem aqui uma imagem. 267 pessoas, nem 300 pessoas foram ao ato flopado do Bolsonaro em Natal. Quer dizer, não tinha ninguém lá. O Bolsonaro, se fizer uma história, ele alcança muito mais gente. A imagem aérea que não deixa mentir, aí fica fácil contar o número de pessoas. Aí você vê, tá na hora do Jair ir embora pra cadeia. Então, senhor Alexandre de Moraes, você estava esperando aí o momento certo, chegou o momento certo de prender o chefão da quadrilha, tá? Esperou, passou o timing umas 2, 3 vezes, agora não tem mais desculpa. Não para de cometer crimes, comete crimes nos seus discursos, faz posts aí e fingindo que tem mais apoiadores do que tem para falar que é o mais querido do Brasil, ou seja, se é o mais querido, como é que ele pôde perder a eleição? Essa dúvida que ele sempre deixa no ar, continua aí agora convocando até os terroristas para fazer um protesto contra o Supremo Tribunal Federal baseado em mentiras. Tá ruim a situação aí do Bolsonaro. Esse é o desespero batendo. Lembremos, quando o Bolsonaro fez uma manifestação, que flopou também, em janeiro, o Malafaia deu uma entrevista e disse que ele ligou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro, você vai ser preso. Mas você quer ser preso em Mambucaia chorando ou quer ser preso na rua, com os seus te defendendo, com o povo e tudo mais? O problema é que o povo nas ruas é um povo bem pequenininho aí pro Bolsonaro, não tá
não tá funcionando, não. Aí tem um outro aqui que mostra, esse vídeo foi do próprio Bolsonaro, que mostra ele saindo de uma entrevista. Aí tá lá o Bolsonaro sai da entrevista e tal. Aí, do nada, ele olha para um prédio e começa a acenar para o prédio. Ê, prédio! Ê. Mas que coisa ridícula! Que coisa ridícula! É isso aí! Fica acenando para o prédio. Outro dia eu mostrei aquele acenando para uma rua vazia, assim. Ele acha que esse tipo de vídeo aí vai fazer as pessoas acharem que ele tem centenas de milhões de seguidores, 1 trilhão de seguidores tem aí o Bolsonaro, onde quer que ele vá. Tá ruim, tá bem ruim. E aí, no meio disso tudo aí, o senhor Marcos Duval, que também teve aí 50 milhões de reais, 50 milhões de reais confiscados, fez um vídeo chorando. Vou mostrar pra vocês. Olha como é que tá a geladeira. A única coisa que eu tenho é comer, tomar. Ah, tá bom, o senador tá pobre agora. O senador tá, mas é cada uma. Agora vai pedir doação. Aí ele disse que o Alexandre de Moraes reteve o salário dele e reteve 50 milhões de reais. Então ele está sem dinheiro para comprar alimentos. O Marcos Duval está passando fome. Pede o Bolsa Família, Marcos. Pede Bolsa Família. Tá ruim assim, ó. Tá aí o Marcos Duval. A esposa dele não trabalha, não, né? Não, ele, como senador, não tem um monte de emenda, um monte de dinheiro que esses caras ficam aí pegando. O próprio Daniel Silveira, com multas de milhões de reais, com salário retido e tudo mais, não apenas vivia nababescamente, como acharam 70 mil dólares na casa dele. Inclusive, descobriram o sistema aí de financiamento do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos e outros. Olha só como que a coisa é. Funcionários públicos que foram contratados aí no governo Bolsonaro passaram a fazer doações de 15, 20, 30 mil por mês para esses blogueiros bolsonaristas. A hora que o Alexandre de Moraes começar a investigar isso, se é que já não está investigando, prepara, viu? Prepara, que você vai ver um mega esquema de rachadinha, ou até inteirinha, às vezes os caras nem doam um salário inteiro, para financiar aí o gabinete do ódio bolsonarista. Mas isso depois falemos. Agora, nova denúncia é a seguinte. O Globo mostrou aí qual é o esquema da Michele Bolsonaro com as igrejas. Eu falei aqui, a extrema-direita faz o seguinte, eles apontam nos outros o que eles mesmos fazem. E aí o que acontece? O Bolsonaro passou a vida inteira falando que, olha, a esquerda tem esquema com ONGs na Amazônia, e a esquerda fica aí destinando verba e emenda para ONGs, aí eles roubam o dinheiro todo. Aí, no governo Bolsonaro, ele passou a destinar emendas para a ONG do estuprador, Daniel Alves, e de um ex-jogador aí do Flamengo, do Grêmio, do São Paulo, de vários times aí, que é o Léo Moura, Bolsominions. E aí, para fazer um projeto de futebol, colocaram lá 5 milhões na ONG de um, 3 milhões na ONG de outro, o Emerson Sheik, outro que já teve enrolado com um monte de coisa também, outro bolsominion aí, e aí tava um esquema ali de financiar ONGs. Eu falei, se começar a investigar as ONGs ligadas a igrejas evangélicas, meu Deus do céu, o Brasil vem abaixo. Que você vai ver para onde o dinheiro público está indo mesmo, quem está roubando muito dinheiro público e como é que essas igrejas conseguem crescer tão rápido, com verba pública. Pois bem, agora sabe-se que o Ramagem, como ele é candidato ao Rio de Janeiro, começaram a fazer um escrutínio aí nas emendas dele. O Ramagem destinou $500 mil para a ONG da igreja cujo pastor é amigo da Michele Bolsonaro, é a igreja que a Michele frequenta. Vou te mostrar aqui a foto dela com o pastor. Aqui, ó, isso aqui é no Palácio do Planalto, tá? Ou da Alvorada. Ela aqui com o Bolsonaro como pastor e tudo mais. Aí, como toda igreja evangélica, eles têm projetos para ajudar as pessoas e tudo mais. Até viajaram de avião juntos. Tá aqui, tá ali atrás do pastor, até com o Cid ali, junto aqui, ó. Essa foto é boa, só falta colocar as listrinhas ali atrás para ser foto de presidiário. Pois bem, voltemos aqui. O pastor, como toda igreja evangélica ligada a políticos, tem uma ONG da igreja evangélica para ajudar as pessoas carentes e tudo mais. Pois bem, o pastor recebeu $500 mil do Ramagem e aí foram ver quanto ele recebeu mais 1.300.000, no total daí 1.800.000 para fazer um projeto que é um time de futebol para as pessoas ali da igreja, que a igreja cuida ali em determinado local, numa comunidade. Aí você fala, 1.800.000 reais
para fazer um time de futebol. Aí, nos documentos, eles dizem que R$ 35.000 é para comprar equipamentos esportivos. Quer dizer, 1.765.000 eles vão embolsar. Nessa aí é aquela, ó, aponte nos outros do que você faz. Aí como é que financia a expansão da igreja aí do amigo da Michelle? Com dinheiro público, com verba pública. Olha, tem time da Série D aí, da Série C, alguns, que tem o ano inteiro o orçamento do time é menor que esse. O orçamento do ano inteiro para folha salarial, tudo, é menos que R$ 1.800.000. O time não consegue lucrar 150 mil por mês. São vários times aí. Na Série D, então, talvez tenha um ou outro ali que não. Mas para a igreja aí da Michelle, esse é o valor aí para fazer um time só. Né? Nem que eles vão disputar Série D, Série C, Copa do Brasil. Não, é só para ele montar o time dele. Tá aí, ó, esqueminha da Michelle. Agora, eu falei com o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, ele também é do PT, e ele sempre faz ali um pedido para o Ministério Público investigar isso. Então, que investigue aí as emendas do Ramagem e do Hélio Negão, se isso está sendo feito mesmo. Vamos lá, se tiver lá o time de futebol, for um baita de um time, nossa, que mega estrutura que tem lá, olha, estão contratando, disseram que o resto do dinheiro é para contratar pessoal. Vou falar, pô, vamos contratar que técnico com essa grana aí? Vai trazer técnico de Série A, né? Aí, se tiver lá um técnico bonzão, não sei o que, aí a gente fala, pô, parabéns, Michelle, parabéns aí. A Michelle, no caso, a verba não é dela, né? Ela é só a grande amiga. Parabéns, o Ramagem, Hélio Negão e os outros aí que eventualmente derem mais verba. Mas se chegar lá, tiver um campinho todo ferrado, o jogador, um monte de jogador lá, pereba, né? Pereba quando chama o jogador que é muito ruim. Treinador lá que também, outro daqueles lá que não tá ganhando nada. Você vê que não é treinador renomado, não tem nem preparador físico. Uma estrutura ali de centavos com uma verba de milhões, que é o que a gente acha que vai ter. Aí, realmente, eu vou te falar, aí é para se investigar e é para ver o que está sendo feito aí com dinheiro público, porque quase 2 milhões para fazer um time de futebol. Lembremos, a Damares, se começar a investigar as emendas aí do ministério dela e as emendas dela como senadora, aí é um escândalo total. Por quê? Porque ela destinava tudo para ONGs de igrejas evangélicas. Essas igrejas começam a se expandir, começam a investir com agências de marketing profissional, começam a ter trabalho de rede social, começam a pegar e investir dinheiro em anúncio de rede social para angariar mais fiéis, começam a fazer ali mais e mais sedes. Com qual dinheiro? Com dinheiro público. E aí depois a gente fica todo mundo aqui se perguntando, nossa, tem um fenômeno das igrejas evangélicas, como será que isso aconteceu? E isso está acontecendo na frente dos olhos de todo mundo, com dinheiro público, com muita corrupção envolvida, e aí de repente, nossa, a bancada evangélica tem sei lá quantos deputados, e aí eles conseguem aprovar aí anistia para as dívidas de igreja, nem pagar imposto não pagam, nem os que devem pagar essas igrejas não pagam, porque sabem que lá na frente conseguem uma anistia. Então para que eu vou pagar o imposto agora? Os que eu ainda tenho que pagar, porque muitos já são isentas, se eu posso conseguir uma anistia ou mudar a lei para ter isenção lá na frente. É só aumentar um pouquinho mais a bancada evangélica. E é isso que está acontecendo, tá? E aí eles chegam na época de eleição, como este pastor fez, e ele abriu as portas das igrejas dele para que candidatos bolsonaristas fizessem campanha dentro da igreja. E aí os fiéis, obviamente, vão, depois de ter sido feita a devida lavagem cerebral, vão votar em quem? Nos candidatos que o pastor mandou, porque senão você vai para o inferno, senão você vai ter um futuro pós-vida muito ruim, você não vai ser arrebatado ou arrebatada, etc. E se ousar fazer campanha para um candidato que não seja desses, aí você está expulso ou expulsa da congregação. E aí lembre-se que esse pessoal que está na igreja, todos os amigos, amigas estão na igreja e tal, é como se a pessoa do nada perdesse todos os amigos e amigas. Ela começa a ser ignorada por um, ignorada por outro, começa a pessoa a ser assim, cada vez mais fora da vida social. Por quê? Porque ousou não votar em quem o pastor mandou. É isso que acontece, tá? Ó, movido a dinheiro público, agora que começa a ser investigado. Parece aí que temos aí nos últimos dias um novo ministro corajoso no Supremo Tribunal Federal, que até agora tinha um de 11 corajosos, que era só o Alexandre de Moraes, que estava segurando a democracia na unha, só que só ele. Os outros 10 assim olhando. Aliás, 8 olhando e 2 jogando contra, que são o Cássio Nunes e o André Mendonça. Agora
chegou aí o Flávio Dino e mostrou a que veio, porque foi indicado pelo Lula. Tá também ajudando aí a segurar a democracia na unha, o Flávio Dino. Espero que, em algum momento, algum desses ministros tenha coragem de ir para cima aí dessa mega máfia. Você vê, por isso que a gente vê que alguns candidatos têm ali a confiança total do bolsonarismo, porque eles, com emenda, eles vão lá e pagam parte das emendas deles para isso. Olha que coisa. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!